de perseguição, deles verem de 800 a 1000 estão sendo mortos, inclusive o seu líder, João, e Policarpo sendo mortos, sendo levados, presos, mas não abandonaram a sua fé. Aí veio o próprio Jesus escrever a carta para essa igreja, e a carta que Jesus vai escrever é uma carta louvando essa igreja. Olha só, irmão. Jesus não está escrevendo uma carta dando patada, uma coisa, não, corrigindo, não. Jesus está escrevendo uma carta louvando essa igreja. Olha o verso de número 9. Quem pode ler aqui comigo, aqui, ó, na TV, aqui, ó. No 3, 1, 2, 3. Conheço as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e blasfemas dos que dizem o teu Deus, e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Conheço as tuas obras, conheço as tuas tribulações, conheço que vocês estão sendo perseguidos. Jesus conhece. E Jesus está dizendo: eu conheço a sua pobreza, eu sei que vocês são uma igreja pobre. Em que sentido? Mas vamos falar sobre isso. Financeiramente, materialmente. Mas Jesus vai dizer para ele: vocês são ricos. Rico aonde? Rico nos céus. Rico por quê? Porque não negaram a fé. Rico por quê? Porque não abandonaram a fé em Cristo. Rico por quê? Porque vocês vivem de acordo com a palavra. Rico por quê? Porque não foi as tribulações que afastou vocês de mim. O Jesus está falando: conheço as suas obras. Aí Jesus vai falar: não, conheço a sua pobreza. Diga: conheço a sua pobreza. Não, diga forte, não vai. Estou preocupado. Diga: conheça as suas pobrezas. Conheço as tuas pobrezas. Aí por quê? Muitos dos nossos irmãos da igreja de Esmirna, eles eram pobres por quê? Porque era uma igreja pobre. Porque pelo fato da perseguição sobre eles, muitos deles perderam a sua propriedade, perderam seus bens. O que mais o homem e a mulher luta nessa terra é para ter bens, ter propriedade, para dar o melhor para sua família, sim ou não? A gente trabalha para quê nessa terra? Vai para o emprego todo dia, por quê? Você precisa comer, você precisa viver, você precisa dar uma casa para a tua família, você precisa quer dar mais conforto para a tua família. Os nossos irmãos, esse conforto, algo que eles conquistaram, foi tirado deles. A propriedade foram tirada deles. Os bens foram tirados deles. E Jesus está falando para eles: conheça a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. No olhar humano, são pobres, mas no olhar de Deus, são ricos. No olhar humano, não tem bens nenhum. Por quê? Porque o homem tirou aquilo que era deles por direito, pelo fato de ser cristão. Mas para Deus, Deus estava dizendo para eles, aqui no céu há um depósito para vocês tão grande, tantas coisas que vocês depositaram nesse depósito. E Jesus está falando para ele no final: seja fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Eles perderam propriedade, eles perderam bens. Que sentido, Maxwell? Imagina o governo chegar para você agora e falar assim: tu vai renovar lá, levar o teu carro, pegar. E lá na hora de renovar, e falar assim: ó,
nenhum cristão vai renovar se não negar a sua fé. Nenhum cristão vai ter direito de comprar carro, casa, se não negarem a sua fé. E digo mais, todos os cristãos que têm casa, propriedade, que é tudo legalizada, vai ter que ter negando a sua fé, porque senão perde a sua propriedade para o governo, perde o seu comércio para o governo, perde o seu carro para o governo. Aí eu te pergunto, o que você faria? Se um decreto fosse lançado, só compra casa, só compra propriedade aquele que não é cristão, aquele que não serve a Deus, aquele que vai ter que fazer uma carta dizendo: abro mão da minha fé, abro mão de servir a Deus. Aí eu te pergunto, o que você faria? Você não vai ter acesso mais ao dinheiro, porque a igreja de Rio era pobre. Para você ter noção, os membros da igreja de Esmirna, eles eram excluídos da sociedade. Eles foram excluídos da sociedade. Eles foram excluídos da sua vida pública, só por causa da sua fé. Ser cristão naquela época, cara, era um crime. Era o pior crime de um ser humano. Era pior do que um estuprador. Era pior do que esses homens que entram no colégio, se matando um monte de criança. Ser cristão naquela época era um crime. Não é nem tanto que pegaram João e levaram João para uma ilha. A prisão era uma ilha, não tinha para onde correr. E dentro dessa prisão, que era na ilha de Pátio, ali estavam os piores criminosos da época, os piores. Eram levados para ali. Pegaram João, senhorzinho, pelo fato de pregar a palavra de Deus, e falaram: ó, ser cristão é crime. E levaram ele. Jogaram ele no caldeirão. Deus foi tão bom que livrou ele do caldeirão. Mas não livrou ele da ilha de Pátio. Morreu lá. E Deus queria mostrar muita coisa para ele. Foi na ilha de Pátio porque ele tem essa visão do Apocalipse. Foi na ilha de Pátio que ele escreve essas cartas às igrejas. Foi na ilha de Pátio que Deus dá a visão para ele de: escreve para a minha igreja. Foi na ilha de Pátio. Então, os cristãos, eles eram excluídos da sociedade. Eles eram excluídos da sua vida pública. Você ser pego como andando com um cristão, ia ter consequências graves para você. Então ninguém queria estar perto de um cristão. Se tinha que andar que nem 007. Já viu o filme 007? Nem sabia que ele era o 007. Nem queria saber. Seus próprios vizinhos soubessem que denunciavam. Então eles eram excluídos da sociedade, eles eram excluídos da sua vida pública só por causa da sua fé. Então eles passaram a ser perseguidos economicamente. Muitos dos nossos irmãos, eles perderam empregos, eles perderam seus comércios. E se você perde o emprego e você não tem trabalho, aí eu te pergunto: como é que você sustenta a sua família? Sem emprego. Como é que você come? Como é que você compra?
cristãos chegavam nos comércios, o patrão olhava, não é cristão não, está demitido. Só para falar vocês. Que era cristão e tinha comércio, o governo ia lá e tomava o comércio. Você não pode ser. Isso foi o que nossos irmãos passaram. Muitos dos nossos irmãos foram caluniados, difamados. Por quê? Porque os não cristãos chegavam para eles e falavam que os cristãos faziam rituais obscuros. O ímpio acusando o cristão de fazer rituais obscuros. Só que quando você vai, e a nossa primeira aula, quando nós falamos da cidade de Éfeso, a cidade, o que mais tinha na cidade era o quê? Os irmãos lembram? Feitiçaria. Essa não é que vocês não anotam. Se vocês anotarem, vocês vão esquecer. Feitiçaria. O que mais tinha na cidade de Éfeso era feiticeiros. Papai. E eles estão acusando a igreja de Esmina, dizendo que os cristãos faziam rituais obscuros. Te lembra alguma coisa? Parece o PT, né? Acusando daquilo que eles mesmos fazem, né? Eu estou falando PT que não é de Deus. Então, nossos irmãos, eles eram caluniados, difamados. As pessoas acusavam os cristãos de Esmina, dizendo que eles faziam rituais obscuros. Então, eles eram perseguidos. Só que o próprio Jesus, ele já havia falado disso, a respeito da perseguição. Quando nós paramos hoje, já fiz a Marinei, e a gente olha para o trabalho de missões, para a obra missionária, e como nós temos acesso à internet, você vê irmãos nossos em outros países que ainda passam pelo mesmo processo. Irmãos nossos em outros países que a família é morta, a família é queimada viva. Então já há muito tempo, essa perseguição contra a igreja já existe há séculos, há anos. Mas o que me consola, o que me traz alegria, é por mais que tenha essa perseguição há séculos, há anos, séculos e séculos, a igreja permanece de pé. Por que a igreja está de pé? Porque ela tem um rei, ela tem um dono, ela tem um Senhor, ela tem um Todo-Poderoso. Por isso, ninguém consegue acabar com a igreja do Senhor Jesus. Ninguém, irmão. Tentaram acabar com a igreja de Esmina. A igreja crescia mais e mais. Mas muitos foram martirizados. E Jesus já havia falado isso quando estava junto com os seus discípulos. Vamos ler o texto, Mateus capítulo 10, o verso de número 22 e o verso de número 23. Mateus capítulo de número 10, o verso de número 22 e o verso de número 23. Olha aí, Jesus já havia falado já, irmão. Por isso que eu falo que evangelho não é evangelho de facilidade. O evangelho não veio para te dar riqueza, carro, nada disso. O evangelho veio foi para te transformar, foi para te mudar, foi para te moldar, para nós nos encontrarmos com Ele. Por quê? Porque Ele é santo, irmão. Verso de número 22 diz assim, ó. Vou ler que está nas minhas mãos aqui, ó. Você será odiado por
todos por causa do meu nome, diz o Senhor. Mas quem perseverar até ao fim será salvo. Vamos ler essa versão aqui agora? No 3, aqui ó, olha para cá. 1, 2, 3. E tirado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então o próprio Jesus disse que nós servimos a Ele, seremos odiados por muitos e por todos. Então há uma preocupação quando o mundo bate a mão nas tuas costas e diz assim: parabéns. Tu tem que ir para o joelho e falar assim: eu tenho alguma coisa errada. Como assim o mundo está batendo nas minhas costas e dizendo: muito bom, é isso aí. Será que está saindo da tua boca é confronto contra o pecado? Ou você está apaziguando, passando a mão? Porque pela Bíblia, o mundo vai te odiar. O mundo não vai te amar. Mas você tem mais texto? Tem mais texto. Bota no 23, só para a gente finalizar esse primeiro aí, que a gente não leu. No 3, 1, 2, 3. Quando os perseguirem nesta cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aí nós vamos para o próximo texto. Mateus capítulo 24, verso 9 e 10. Então o próprio Jesus ele já tinha avisado já. Quer servir a Cristo? Quero. Quer ser seguidor de Cristo? Quero. Quer morar na eternidade com Ele? Quero. Primeiro, vai passar pelo perrengue aqui na terra. Diz assim, ó: então vocês serão entregues para ser torturados, e serão mortos, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E muitos se afastarão da fé e se trairão uns aos outros. Está tudo aqui. Agora a gente vai ler essa versão que está aqui, ó. Gosto que vocês acompanham. Vai lá. 1, 2, 3. Então vos vamos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, conhecerão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Olha aí. João capítulo 15, versos de número 18 ao 21. Aí o camarada hoje se converteu a Cristo. Rolou, aceitou Jesus e se converteu a Cristo. Aí na primeira dificuldade, abandonou a fé. Oh, meu Deus. Verso de número 18. Se o mundo os odeia, lembre-se de que ele me odiou antes de vocês. Se você fosse do mundo, o mundo os amaria como seus próprios. Mas você não é do mundo, porque eu escolhi para fora do mundo. Por isso o mundo os odeia. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Se o mundo vos odeia, sabeis que o primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria, porque era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso que o mundo vos odeia. Aí vem Paulo dizendo: vós sois cidadãos do céu. Diga para a pessoa que está do seu lado:
Você é um cidadão do céu. Você é um cidadão do céu. Por isso o mundo te odeia. Por isso, Porque você não é desse mundo. A tua cidadania não é do mundo. A tua cidadania é celestial. A tua cidadania é o céu. glória a Deus. Glória a Jesus. Se o mundo vos odeia, aí Deus está dizendo, parabéns, é isso aí. Lembre-se que primeiro, o mundo me odiou primeiro. Por quê? Porque vocês não são desse mundo. Nós não somos desse mundo, irmão. Por isso o seu mundo bate nas nossas costas e diz, muito bom, parabéns. Gostei da palavra, muito boa. Não teve confronto contra o pecado, não teve confronto contra o erro, não teve confronto contra arrependam-se. Por que o mundo odiava João, o Batista? Por quê? A mensagem dele era boa, né? Por que o mundo odiava João Batista? Por que o mundo odiava João Batista? Porque o mundo odiava Jesus. Porque o mundo antes amava Paulo, mas depois que se converteu, Paulo passou a ser perseguido. Porque o mundo odiava Paulo? Porque o mundo odiava Pedro? Porque antes era um pescador, ajudava as pessoas na pesca, mas depois que se converteu e começou a pregar, porque o mundo passou a odiar ele? Ao ponto de crucificar ele de cabeça para baixo. Porque o mundo odiava os cristãos da cidade de Esmirna. Por quê? Ao ponto de tirar os seus bens, de tirar a sua propriedade, de arrancar aquilo que era deles por direito. Por quê? Porque eles não são desse mundo. O que está sendo feito aqui hoje, Marcelo, o que está sendo feito aqui nesta noite, é que nós estamos nos fortalecendo através da palavra. Porque o Evangelho nos fortalece para quando nós sairmos lá para fora, a gente não venha parar por qualquer luxo, qualquer prova, qualquer coisa. Aí, irmão, eu chego outro e falo, eu parei porque o meu marido não me deu o que ele falou. Eu parei porque eu perdi o emprego. Meu irmão, sabe que Evangelho? Não sabe? Eu parei porque eu fui mandado embora. Não, eu parei porque eu não conquistei aquilo. Eu parei porque eu não ganhei aquele negócio. Eu orei tanto e Deus não me deu. Aí eu parei, não quero ser mais preso. Irmão, calma aí. Desculpa, não dá. Não dá mais. Eu parei porque Deus não fez. Ele não fez o que ele quer fazer. Ele faz o que ele quiser. Tu imagina se João tivesse esse pensamento de muitos. Não, foi levado para dentro de uma prisão, não tem como eu sair mais, vou morrer aqui. De velhice. E agora, você não vai fazer nada não? Não vai fazer uma ponte espiritual para eu passar dessa ilha para o outro lado? Vai? Não, João, vai morrer ali. Mas eu vou te dar revelações sobrenaturais. Mas é nessa ilha que tu vai morrer. Se Pedro fosse, Senhor, aí vão me crucificar. Aí Pedro foi tão... Aí Pedro falou assim, vou me crucificar como fez o meu Senhor, o meu Salvador. Eu não sou digno de ser crucificado por ele. Então já que vocês vão me matar, já que vocês vão me crucificar, por favor, cabeça para baixo. É uma coisa que eu faço. Porque a igreja de Esmirna, ela foi uma igreja que o Senhor louvou essa igreja. Que o Senhor falou assim, muito bom. Foste fiel até a morte. O Senhor está louvando essa igreja, dizendo muito bom, meus irmãos. Se foram fiel até a morte, por quê? Porque foi uma igreja, os membros dessa igreja, eles foram fortalecidos pela palavra, irmão. Igreja que não tem palavra, igreja que não é fortalecida na palavra, diante das provas, para. Para ou não para? Diga para a pessoa que está ao seu lado, igreja que não é fortalecida na palavra de Deus,
Para. Pode falar, irmão. Para sem medo. E desde que vai fortalecendo a palavra, para. Porque você pode prometer o mundo, riqueza, dinheiro, o que for, aí a pessoa não conquista, tá? Quando ela vem para cima de você. Mas você falou que Deus ia me dar isso, falou que Deus não foi que Deus não dá nada. Você quer vir? Quer então ver? Qual é a palavra, pastor? Marcelo, qual é a palavra? A palavra é profética, é poderosa. Qual é a palavra? A mesma palavra que Jesus falou. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, ó, segue. Qual é a palavra? Aí os discípulos, Senhor, qual é a palavra? A palavra é o seguinte, é coisa maravilhosa. Jesus olhou para os discípulos assim, ó, é coisa maravilhosa que eu vou entregar para vocês. É, Senhor, coisa maravilhosa. É, nós vamos sentar à sua direita, outro vai sentar à esquerda, o outro vai... Não é sobre isso não, é coisa maravilhosa. É, Senhor, qual vai ser a bênção que nós vamos receber nessa terra? Fala para mim, Senhor, o que nós vamos receber? Aí o Senhor falou, coisa maravilhosa. Por quê? Por causa do amor que vocês têm por mim, por causa do Evangelho, vocês vão ser mortos. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser chicoteados. Que isso? É o que Cristo prometeu nessa terra. Então eu não posso chegar para você e falar para você que agora é só a vitória, agora é só a vitória. O que eles faziam? Eles se fortaleciam. Uma igreja que é fortalecida na palavra é uma igreja que é sustentada na perseguição. Me prova que a igreja primitiva é uma igreja sustentada na palavra. Atos capítulo 14, verso de número 22. Atos 14, 22. O que eles faziam? O que os discípulos faziam? Eles fortaleciam os discípulos e encorajavam a permanecer firme na fé, dizendo: é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Confirma os ânimos. Pois que com muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aí o texto, irmão. Confirmando os ânimos, animando uns aos outros, animando os discípulos, exortando-os a permanecer aonde? Na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então o que eles faziam? Eles encorajavam uns aos outros. Permaneça na fé. Encorajando um ao outro. Estou passando na tribulação. Permaneça na fé. Estou passando meia luta. Permaneça na fé. Estou passando pela prova. Permaneça na fé. Estou sendo atribulado. Permaneça na fé. Era isso. Aí vem Cristo, aí vem Jesus e escreve para a igreja de Esmirna, e ele vai falar sobre duas coisas, duas lições importantes, e aqui eu finalizo, duas lições importantes que Jesus vai louvar essa igreja. Primeira coisa, Jesus fala sobre a fidelidade dessa igreja. Segundo, Jesus fala sobre a perseverança dessa igreja diante da perseguição. Pela fidelidade durante a perseguição e pela perseverança durante a perseguição. E o que é fidelidade? Fidelidade é a qualidade de ser leal e fiel a alguém ou a algo.
Fidelidade refere-se à lealdade e ao compromisso com Deus e com a fé cristã. Jesus estava dizendo que aquela igreja, ela era fiel, ela era leal a Deus, ela era leal uns aos outros, aos irmãos da congregação. Por quê? Porque era uma igreja que era fiel e se mantinha na palavra, na promessa que Deus havia feito. Ela era fiel porque todas as promessas que a igreja fazia para com Deus, ela cumpria. Ela não louvava só da boca para fora, mas o que ela louvava, ela cumpria. Senhor, não vou dividir a minha adoração exclusivo. É lindo, né? Tu acabou de cantar o quê? Tu não vai o quê? Não vai o quê? Não vai dividir sua adoração. Mas na primeira oportunidade que você tenha, acabou de falar que não vai dividir. Se eu não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. A gente fala, exclusivo é o meu coração. Aí tu tem a oportunidade de escolher entre a sua amizade e Deus. Tu fala, amizade, Deus entende. Dividiu. Aí Deus chega para a igreja de Esmirna e fala assim, ó, vocês são fiéis a tudo que vocês falam. Por isso que Deus falou para essa igreja. Deus está falando para a igreja de Esmirna que ela é fiel à doutrina e aos ensinamentos da palavra. Por isso que é uma igreja que permanecia, porque ela era fiel à doutrina da palavra. Ela era uma igreja fiel porque ela demonstrava lealdade e compromisso com a comunidade cristã. A igreja de Esmirna, ela é fiel porque ela é leal aos compromissos com a comunidade a qual elas faziam parte. A igreja era fiel porque ela tinha compromisso uns com os outros, com os cristãos. Não era cada um por si, Deus por todos, não. A igreja de Esmirna, não. A igreja de Esmirna, não. O Senhor está falando sobre a fidelidade dessa igreja. Fidelidade diante daquilo que ela falou para Deus, ela cumpre. Fidelidade diante da doutrina, da palavra, e fidelidade uns com os outros. A igreja de Esmirna. Aí o Senhor já chega louvando essa igreja. O Senhor fala também sobre essa segunda parte, fala sobre a perseverança. Aí o que é perseverança? Perseverança é a qualidade de continuar a luta e a trabalhar em direção a um objetivo, mesmo que haja obstáculos, mesmo que haja desafios. A perseverança se refere à capacidade de continuar a seguir a Cristo e a viver de acordo com a fé nele, mesmo que a adversidade e as perseguições venham. Aí Jesus está falando para a igreja de Esmirna, vocês são perseverantes, vocês são fiel e são perseverantes. E aqui eu finalizo. O verso de número 9 de Apocalipse capítulo 2, até o verso de número 11 até o final. Ó, é de aqui, vamos ver o verso de número 8 que foi que a gente leu? Vamos ler logo junto. Bota aí o verso de número 8. Apocalipse 2, verso de número 8 até o 11. Vamos ler todos juntos?
do 8 até o 11. 1, 2, 3.